Bom dia, pessoal que está chegando aí para a live. Bom dia aqui no Instagram, bom dia no Facebook. Pessoal que está chegando pode me dizer se está me ouvindo, se a imagem está boa, por favor. Bom dia, pessoal da Chave da Questão que está ao vivo aqui no Facebook. Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, então chegou o dia da nossa live semanal sobre a quarentena. Olá, Tiago, obrigada. Aqui no Instagram também, quem estiver chegando aí online pode me dizer se a imagem ou o som está chegando. Bom dia, Carol. Bom dia, Bruno. Aqui no Facebook eu também consigo ver que tem algumas pessoas online, mas não consigo ver os nomes se vocês não escreverem. Pessoal, eu sou do Rio de Janeiro. Quem está online aí, diz para mim que cidade vocês são, de onde vocês estão conversando comigo. Obrigada por estar disponibilizando aí um pouquinho do tempinho de vocês para estar comigo nesse momento. Eu sou Cristiane Braga, sou psicóloga. Oi, Carol. Consegue me ouvir melhor agora? Espera aí, deixa eu trocar o fone de ouvido. O som tá melhor agora. O pessoal do Instagram tá dizendo que tá chiando lá, que o som não tá chegando. Melhorou? Quem tá ao vivo aqui pelo Facebook, tá tudo bem? Oi, Rosângela, seja bem-vinda, tá? Ah, melhorou? É porque eu tava sem o fone de ouvido. Só que não dá para ficar com fone de ouvido nos dois lugares, o Facebook ou o Instagram. Ah, agora tem que dar um jeitinho aqui que eu tô sem onde apoiar o celular. Obrigada, gente. Obrigada aí pela ajuda, tá? Então, o objetivo dessa live, como toda sexta-feira, é trazer algum assunto relacionado ao momento que a gente está vivendo, ajudando a mim, ajudando a nós como um todo, a passar pela fase do isolamento social da melhor forma possível. E isso inclui formas que a gente precisa encontrar para passar por essa fase sofrendo o menos possível, porque sofrendo todos nós estamos, né? Mas existem algumas pessoas que estão conseguindo passar com mais facilidade, outras não. E durante essas semanas de isolamento, toda sexta-feira, às 11 horas, eu vou estar aqui com vocês ao vivo, tá? No Facebook, é na página Chave da Questão. E aqui pelo Instagram é na minha página, De Repente Cresci Psi. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Na semana passada, eu falei sobre a questão das emoções, da importância das emoções na nossa imunidade. Como é importante a gente manter as emoções equilibradas nesse momento para que a nossa, né, imunidade biológica ela seja fortalecida, já que a gente está vivendo aí com o vírus, com o perigo da contaminação, e em que um vírus muito agressivo ele pode nos contaminar em caso principalmente da nossa imunidade baixa. E dentre esse desequilíbrio das nossas emoções, a gente vai encontrar muita gente sofrendo com medo, tendo crise de ansiedade assim em graus elevadíssimos. Hoje eu venho falar com vocês sobre um dos sintomas, um dos sinais, uma das situações que fazem com que a gente acabe entrando em desequilíbrio e podem nos prejudicar nesse momento, que é o estresse. O estresse ele anda lado a lado, juntinho com a ansiedade. Pode fazer parte da ansiedade, pode ser um pré-requisito para a gente ter uma crise de ansiedade,
Então, eu venho conversar com vocês a respeito disso hoje, tá? Continuo dando bom dia a quem está entrando. Eu estou vendo aqui pelo Instagram que tem gente entrando. Bom dia. Então, se tiverem alguma dúvida em relação ao estresse, podem deixar aqui a pergunta, tá? Se eu não conseguir responder ao vivo, depois eu entro no inbox e respondo para vocês. O que eu não souber responder ao vivo, a gente encontra a resposta depois. Tiago está falando lá de Santa Isabel do Pará. Obrigada, Tiago. Bom, então vamos começar o assunto de hoje, tá? Deixa eu voltar a me apresentar aqui. Meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga do Rio de Janeiro. A convite da Fátima Marques, eu estou fazendo toda sexta-feira às 11 horas uma live para que a gente possa encontrar formas saudáveis de passar pelo isolamento social. Então, eu venho trazendo sempre alguma informação importante para que a gente consiga passar da melhor forma por esse momento, tá? Hoje eu separei para vocês o tema estresse. O que é o estresse? Quais são os sintomas físicos e emocionais que ele pode causar no nosso corpo? E o estresse, assim como a ansiedade, como o medo excessivo, como o desespero, enfim, podem nos influenciar de forma negativa nesse momento que nós estamos vivendo, nesse período aí, de tantas incertezas, de tantos medos. Oi, Eliede, de São Paulo. Obrigada. Então, se vocês tiverem alguma perguntinha, alguma dúvida, é só deixar aí, ok? Vou tentar ser breve com vocês, explicar da melhor forma possível o que é o estresse, os tipos de estresse que existem, como eles podem influenciar o nosso corpo, nossas emoções. E eu quero saber de vocês aí que estão assistindo a live, como é que tem sido passar por esse momento de isolamento social? Tem conseguido lidar? Vocês têm conseguido lidar com essas emoções, esses sentimentos, essa confusão de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo? Tem apresentado crises de estresse, de ansiedade? Podem colocar aí, tá? Pessoal, vocês sabem o que é estresse? Quem está assistindo a live aqui sabe me dizer o que é estresse? A gente sempre ouve, né, falar sobre o estresse e sempre relaciona ele como algo muito ruim no nosso organismo, algo que faz muito mal, e realmente. O estresse ele pode fazer muito mal para o nosso organismo, muito mal para o nosso corpo, muito mal para as nossas emoções. Qualquer uma das pessoas, qualquer um de nós que já passou por um quadro de estresse, com certeza, quando vivenciou essa informação, essa experiência, junto com ela veio alguma coisa negativa depois. Ou tinha alguma coisa negativa acontecendo antes para que você passasse por essa situação. E hoje, né, são vários os desafios que a gente tem que passar por conta do distanciamento social, por conta do medo que a gente está tendo aí em relação a várias questões, como ser contaminado pelo vírus, ou algum familiar nosso, situações econômicas também, onde tem muita gente perdendo o emprego, muita gente tendo que ficar de stand-by em casa, com perigo de talvez, quando tudo acabar, não ter como voltar para o trabalho, pessoas que estão tendo que se reinventar para fazer renda. É muito difícil nesse momento a gente não vivenciar o estresse. O Bruno está colocando aqui, é muito complicado. Para sair e ir numa padaria ou mercado, então dá até tremedeira. É, Bruno, verdade. Compartilho com você desse medo. Toda vez que eu preciso sair dentro de casa, eu respiro fundo e vou. Respiro fundo, vou, faço o que eu tenho que fazer rapidamente e volto para minha casa. Acho que o lugar mais seguro para a gente hoje, pelo menos deveria ser, não está sendo para muitas pessoas, tá? Mas o lugar mais seguro para a gente hoje é a nossa casa. Eu estava até pensando sobre isso hoje, acho que foi hoje mesmo de manhã. A gente está vivenciando um momento de volta para casa, de retorno aos nossos lares.
Se a gente parar para pensar com calma, é mais ou menos isso que muitos de nós estamos fazendo nesse momento. A gente está tendo que voltar para casa. E essa casa é a casa onde a gente mora, com as nossas famílias. Às vezes, nem sempre a gente tem a família e vivia sozinho antes da pandemia. Mas estava tudo bem, estava de boa, porque a gente tinha hora, a gente saía, a gente visitava as pessoas, a gente não corria esse risco que a gente está correndo agora de ter que ficar com medo de ir à padaria comprar um pão, né? Mas a gente está voltando para casa. E essa volta para casa não está sendo muito fácil para todo mundo, não. Aliás, para muita gente não está sendo fácil. Porque quando você volta para casa, você tem dentro dessa casa. E aí eu estou falando de casa, mas é a casa onde a gente mora com a nossa família ou sozinho, e tem a nossa casa, que é a nossa casinha interna, né? A nossa vida. Quando a gente tem que voltar para essa casa, nem todo mundo está preparado, nem todo mundo queria voltar para essa casa. Às vezes porque a gente tem dentro de casa pessoas com quem nós não sabemos conviver, temos os nossos conflitos, e o trabalho, estar com outras pessoas na rua, sair para confraternizar, enfim, se envolver com outras atitudes, com outras ações, estudar, estar fora de casa, era uma forma que nós utilizávamos para fugir desses conflitos, para evitar essas situações. E os conflitos internos também, a gente utilizava essas fugas externas para fugir um pouquinho dos problemas que nós estávamos vivendo. E agora, muitas pessoas não estão conseguindo mais agir dessa forma, né? Não estão conseguindo fugir, não estão conseguindo sair de casa e estão precisando conviver com esses conflitos. Então, para muitas pessoas está sendo bom, para outras pessoas está sendo caos. Eu, graças a Deus, para mim está sendo muito bom estar em casa nesse momento. Eu estou conseguindo estudar, prestar atenção em detalhes, em situações que antes eu não estava tão assim atenta. Estou conseguindo me reinventar de alguma forma. Também não está sendo um momento fácil para mim, porque eu tive que parar de trabalhar no consultório, fechar as portas literalmente do meu consultório, porque pelo CRP, né, nós fomos, CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, os psicólogos foram orientados a não manter atendimento em consultório, permanecer com os atendimentos online, então eu tive que fechar as portas. Estou tendo que me reinventar com relação ao meu trabalho, criando novas formas aí de me manter ativa. E em relação a isso, como muitos brasileiros, eu também tenho muita preocupação. Mas, em contrapartida, para mim está sendo bom, porque eu estou podendo me dedicar a estudos, me dedicar à minha família, coisas que eu não estava tendo tanto tempo assim. Só que eu sei, e é real, e é legítimo, que muitas pessoas não estão conseguindo passar por esse momento de forma tão tranquila quanto eu. E a ideia é poder ajudar, poder acolher de alguma forma. Então, essa volta para casa, para muitas pessoas, também está causando estresse, também está causando ansiedade, também está causando medo, está causando desespero. E nesse caso aí, o estresse, que é o assunto que eu vim falar para vocês, né? O estresse, conforme a Marta está colocando aqui para mim, estresse por problemas financeiros me dá mais medo do que o próprio vírus. É verdade, Marta, essa é uma das situações. O medo, né, a incerteza que a gente tem, e se a gente vai ter dinheiro no mês que vem para pagar as contas, ou seja, nós estamos agora no início de maio, né? Os boletos estão chegando, eles não estão deixando de chegar. Se você, por exemplo, trabalhava com a loja física antes, como autônomo, você tem funcionários, você tem aluguel para pagar, você tem contas que estão chegando, e elas continuam chegando, elas não vão parar. Se você tinha, mesmo que você não fosse um autônomo, um empresário, enfim, como funcionário, você tem as suas contas para pagar, e muitos empresários estão dispensando os seus funcionários, colocando eles em stand-by, demitindo mesmo, porque eles próprios não têm condições de manter o funcionário ali. É complicado, é difícil. Bem, gente, então vamos lá falar um pouquinho sobre o estresse que o tempo está passando e a gente tem alguns minutos aqui ainda no Instagram para falar sobre isso. Pessoal, o que é o estresse?
Antes de começar a falar detalhadamente sobre isso, eu quero dizer o seguinte: estresse não é uma coisa ruim, tá? Como a ansiedade não é uma coisa ruim, como o medo não é uma coisa ruim, como a raiva não é uma coisa ruim de imediato. O estresse, como a ansiedade, como o medo, são emoções, são sinais que o nosso corpo emite. E toda vez que o nosso corpo emite algum sinal desse, ele não, a princípio, ele não é ruim. Ele, na verdade, trata-se de um sinal de alerta. Tá? O estresse é um sinal de alerta e a gente precisa ficar atento a esse sinal que o nosso corpo está dando. E não é uma coisa ruim, por quê? Porque nós precisamos do estresse no nosso corpo, ele precisa estar ali funcionando, porque ele tem uma função positiva também para a gente. Como a ansiedade ela tem uma função positiva, como o medo tem uma função positiva, o problema é o desequilíbrio. E hoje nós estamos vivendo desequilíbrios. Muitas pessoas estão se desequilibrando em relação a essas emoções. Então, o estresse é um sintoma que muda o nosso estado de forma assim indescritível. Ele pode ser caracterizado por sintomas de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração. E aí ele vai, conforme ele vai ficando mais ativo no nosso organismo, ele começa a fazer a gente desenvolver sintomas de indignação, de muita raiva, de revolta, tá? E às vezes a gente nem percebe que está desenvolvendo estresse. A gente só percebe muitas vezes quando já está tendo tipo crises de ansiedade e que a gente já perdeu o controle sobre ele. Por isso que eu falei, o estresse não é uma coisa ruim. Justamente, sempre que o estresse aparecer para a gente, é porque ele vem como um sinal. Ele está mostrando para a gente que alguma coisa ali precisa ser feita. Estresse como funciona o estresse assim na nossa vida, no nosso corpo. A gente percebe que precisa fazer alguma coisa, tomar uma atitude. O nosso organismo ele vai liberar um hormônio que é chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí o nosso corpo ele vai começar a produzir esse hormônio e a gente vai ter uma atitude em relação a esse estresse. O estresse ele pode vir junto com a ansiedade, um pouquinho antes da ansiedade. E para exemplificar o estresse, imagine que você tá andando na rua e percebe que vai acontecer um acidente de carro. E você está próximo da região onde vai acontecer o acidente. O que o estresse vai fazer com você? Ele vai fazer com que você fique alerta para aquela situação, tá? Vai gerar em você um certo medo e você vai tomar uma atitude em relação a isso. Quando você percebe que alguma situação de perigo está chegando até você, você precisa tomar uma atitude em relação a ela, o seu corpo começa a produzir o cortisol, que é esse hormônio que a gente chama hormônio do estresse. Esse hormônio ele vai começar a funcionar no seu corpo e você vai tomar uma atitude, vai ter uma reação. Você vai fugir dali, você vai procurar proteção. E aí, a ideia é que depois que essa situação de perigo surja, você volte ao seu estado normal. Aí a produção de cortisol diminui e você segue a sua vida, tá? Essa é a função do estresse para a gente, para o nosso corpo. Só que está acontecendo o seguinte, a gente acaba fazendo o estresse entrar em descontrole porque a gente vai revivendo essas situações de perigo dia a dia, sabe? Várias vezes por dia. Hoje a gente está vivenciando muito estresse por conta do isolamento social, por conta do medo das contas que estão para chegar, por conta do medo da doença em si, por conta de contaminar um familiar, por conta de ter um familiar contaminado. E cada dia mais chegam notícias nos jornais, na TV, de pessoas que estão morrendo em decorrência da Covid-19. E a gente está sofrendo com isso, ou seja, a gente está revivendo a cada dia esse sofrimento. Por isso, a gente precisa aprender a lidar com o estresse nesse momento de isolamento social. É preciso, porque senão a gente começa a desenvolver quadros doentios, quadros que vão levar a gente a entrar em desequilíbrio. E se vocês pararem para pensar, na prática, não vão te ajudar em nada a resolver a situação pela qual você está passando.
O estresse, ele ajuda no primeiro momento, tá? O estresse, ele ajuda no primeiro momento que o problema surge. E aí você vai tomar uma atitude. Agora, se o estresse some, você não consegue encontrar uma saída para aquele sintoma, aqueles sinais que você está sentindo, e você começa a reviver, 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 isso vai se acumulando no seu organismo e vai te fazendo cada vez mal. Então, assim, o distanciamento social, o medo do trabalho, o excesso de trabalho também. Hoje, muita gente que está trabalhando remotamente, que a gente chama de home office, a gente estava citando aqui do medo das pessoas que estão sem trabalho. Mas tem aquelas pessoas que voltaram para casa, estão trabalhando de casa e estão desesperadas também, porque é como se elas não tivessem horário para começar e terminar o trabalho. As mulheres que sempre assumiram muitas responsabilidades, que trabalhavam fora de casa, agora estão tendo que dar conta do trabalho que era de fora de casa, dentro de casa, e dando conta de toda aquela rotina, aquela realidade de casa. A princípio que seria uma coisa boa, porque quantas mulheres se sentem culpadas e tristes por terem que deixar suas casas para ir trabalhar fora, acabou se tornando também um problema. Então, a gente precisa aprender a gerir, né, o estresse nesse momento de distanciamento social, por conta de tudo que a gente está vivendo, senão a gente acaba também contribuindo para baixo da nossa imunidade. O estresse também contribui para baixo da nossa imunidade. E o que está acontecendo também? Gente, como toda a sociedade, acho que no mundo inteiro, todos nós não estávamos preparados para vivenciar esse momento. Ninguém chegou para a gente e falou lá no final de 2019, ou vem falando há anos e anos, que em 2020, no mês de março, todo mundo ia parar a sua vida, todo mundo ia deixar os seus planos de lado, ia deixar as suas agendas de lado. Ninguém falou isso para a gente. Nós começamos lá em janeiro, se eu não me engano, acho que foi lá em janeiro, né? Ver aí as notícias de que existia um vírus novo e que estava havendo uma epidemia na época, né? Foi lá na China. Mas, pô, lá na China, do outro lado do mundo. A gente esqueceu da globalização. A gente achava que era uma coisa hipotética, que nunca ia acontecer conosco, mas acabou. Também é outro problema. Porque ninguém estava preparado, ninguém tem uma base para passar por isso. Aí hoje a gente tem o quê? O estresse, que a gente não sabe como lidar com ele. A gente está tendo que aprender. A gente está tendo que aprender. Vou falar para vocês agora rapidinho sobre alguns tipos de estresse, tá? A gente tem o estresse agudo, que é uma reação do corpo a um fato, a um momento estressante. Tá? Os sintomas da reação aguda ao estresse passam uma grande parte pelos sintomas ansiosos, conforme eu falei para vocês, às vezes o estresse e a ansiedade elas se misturam um pouquinho. Então, a gente tem a instabilidade psíquica, né, a instabilidade de humor, uma atividade excessiva psíquica, a gente entra em apreensão, a gente fica inseguro. Isso é o estresse agudo. Normalmente, quando a gente passa pela situação de um estresse agudo, são picos, né? Ele vem e aí depois ele diminui. Principalmente em momentos de muito medo, em que quando você sente assim que algo muito desesperador vai acontecer. São vários os sintomas, tá? Vários sinais de estresse. Então, a gente pode ter palpitação cardíaca, aumento da pressão arterial, mãos suando, dores musculares. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente ao estresse. A gente tem o estresse agudo episódico. Nesse caso do estresse, os quadros eles se repetem, tá? Se repetem com frequência. E eles acabam fazendo com que a gente tenha repetições mais frequentes e mais agudas, mais fortes. Assim, se a gente sentir a dor de cabeça, a dor de cabeça ela vai aumentar e vai se tornar mais frequente, ela vai se tornar mais persistente, né? Se a gente sentir a dor no peito, essa dor no peito tende a aumentar. A gente tem que tomar muito cuidado com o estresse também, porque a gente pode ali incentivar e, enfim, piorar problemas cardíacos.
A gente tem o estresse crônico, que é quando uma pessoa se mantém continuamente estressada. E isso faz parte da rotina. Tem pessoas que vivem o tempo todo estressadas. E agora, em época de pandemia, parece que esse tempo, o tempo todo dobrou, triplicou. Assim, a pessoa está 3 vezes mais estressada do que já está, do que já era. Esse é o estresse crônico, que inclusive, ele faz parte da realidade de muitas pessoas. Fazia parte de muitas pessoas antes por conta da rotina corrida do trabalho, e agora faz parte dentro de casa com medo dessa realidade que todos nós estamos vivendo. Então, quando uma pessoa se mantém continuamente estressada, e isso faz parte da rotina dela, o estresse ele pode estar se tornando crônico, tá? Nesse caso, as reações do corpo ao estresse e aos sintomas, eles não vão embora. No estresse agudo, no estresse episódico, a gente vai sentir os sintomas, eles vão embora. No episódio, no agudo. No crônico, a gente vai. No crônico, não, no episódio que a gente vai sentir esses sintomas, eles vão embora, só que eles vão retornar com mais frequência. No caso do estresse crônico, esses sintomas, esses sinais parecem que fazem parte da gente. Eles não nos deixam. Então, a gente vai sentir dor de cabeça o tempo todo, a gente vai sentir uma ansiedade, um medo, um desespero o tempo todo, ou seja, é um estado crônico mesmo. E esse tipo de estresse, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele é um fator de risco seríssimo para a ansiedade e a depressão. Estudos científicos já falam que, nesse período de pandemia, de isolamento social, o número de pessoas com crises de ansiedade, e quando eu digo crises de ansiedade, eu estou falando de pessoas com transtornos de ansiedade, tá? Transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, qualquer transtorno de ansiedade. E a depressão, a doença mesmo, depressão, aumentou significativamente, tá? Aumentaram significativamente. Então, o estresse crônico ele é prejudicial ao corpo, principalmente porque alguns hormônios, como o cortisol, que eu falei para vocês, começam a entrar em ação. E se o cortisol ficar muito elevado durante dias, semanas, ele começa a gerar problemas no organismo. Porque o hormônio, o cortisol, é um hormônio de alerta, é um hormônio que faz a gente entrar em estado de alerta para buscar segurança. E se a gente não tem reação frente à produção desse hormônio, se ele começa a ficar uma coisa constante em nós, ele vai trazer doenças, ele vai propiciar a gente a entrar em estado de fadiga, mal-estar, desgaste emocional, esgotamento. A gente começa a ficar muito vigilante, aquele estado de medo o tempo todo, constante. Também vem a tristeza excessiva, o medo, o desespero. E quando eu estou falando isso aqui para vocês, eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando. Sabe por quê? Porque nos meus atendimentos que eu tenho feito durante esse período de isolamento social, essa queixa é frequente. As pessoas sempre entram em contato e falam: eu estou com muito medo, eu não sei o que fazer, estou me sentindo muito cansado. Uma sensação de fracasso. Olha, como isso tem sido constante. Me sinto fracassada, eu tenho medo do que vem pela frente, mas é um medo que me trava, que faz as minhas pernas tremerem, que faz o meu coração parece que vai sair pela boca. Eu não estou conseguindo dormir, ou eu durmo demais, ou eu durmo de menos. Eu estou o tempo todo alerta, como se alguma coisa fosse acontecer. Se eu abro a porta da minha casa para sair dentro de casa, a impressão que eu tenho é que eu vou morrer. Isso tudo está relacionado ao estresse, isso tudo está relacionado ao medo, às situações que nós estamos vivendo nesse momento. E além desses 3 tipos de transtornos que eu falei para você, ainda tem o transtorno de estresse pós-traumático, que seria como uma doença que o estresse ele pode causar para a gente. Que normalmente a gente desenvolve o estresse pós-traumático depois que nós passamos por situações de estresse muito agudo, um medo muito, muito excessivo. Então, por exemplo, o episódio ele desencadeou em você um estresse agudo que representou ameaça à sua vida, ou a vida de alguma pessoa que você ama, a vida de terceiros. Então, é possível que você desenvolva o estresse pós-traumático. E ele pode ser definido como um transtorno de ansiedade, um distúrbio de ansiedade, caracterizado por um conjunto de sinais que são sintomas físicos, psíquicos, emocionais,
que vão fazer muito mal a gente, e é preciso buscar ajuda médica e psicológica no caso de um transtorno pós-traumático, um transtorno do estresse pós-traumático. Assim, a gente, além de sintomas que a gente pode dizer que são sinais que a gente tem que observar, como um ritmo cardíaco acelerado, um batimento fora do ritmo, uma respiração acelerada, existem aqueles sinais que o corpo, tá, o físico, o externo, ele mostra para a gente que nós também estamos passando por uma crise de ansiedade. Muitas pessoas estão passando por uma crise de ansiedade, uma crise de estresse agudo, episódico, crônico. Eles vão apresentar manchas pelo corpo, eles vão apresentar diarreia, vontade excessiva de ir ao banheiro, que vai ser confundido talvez até com uma infecção urinária, mas não é a mesma coisa. Nós vamos ter problemas para engolir, sim, problemas para engolir, problemas para comer, para se alimentar, dificuldades que nós vamos ter de azia, gastrite, nós vamos também apresentar com frequência alergias na pele, acne incomum, excesso de acne. Muitas pessoas, quando estão passando por crise de estresse, principalmente na adolescência, a acne é uma coisa muito comum. Momentos muito estressantes para a gente também causam refluxo. Refluxo lembro até de uma situação que eu mesma passei em uma época de trabalho em que eu estava passando por uma situação muito estressiva, não tem nada a ver com estressante, não tem nada a ver com isolamento social, mas uma experiência minha em que eu estava trabalhando em um local que eu não queria estar e que era muito difícil estar ali, naquele lugar, mas eu precisava ficar. Eu comecei a apresentar quadro de refluxo, eu lembro disso, e o médico falou para mim que eu ia ter que passar por aquilo, que eu ia ficar com refluxo o resto da minha vida. E quando eu saí do lugar onde eu estava trabalhando, né, o refluxo sumiu. O quê? Estresse, sinal de estresse. Então, se você estiver apresentando qualquer um desses sintomas, você pode estar entrando em uma crise de ansiedade, pode estar tendo um quadro de estresse agudo, episódico, crônico. É preciso muito tomar cuidado, gente, muito, porque a gente pode desenvolver problemas mais graves a partir disso. Existem muitos desafios agora nesse período de distanciamento social, existem vários. A gente, infelizmente ou felizmente, eu acredito que felizmente, a gente precisa buscar saídas para isso. Ninguém estava preparado para o que a gente está vivendo. Ninguém. Né? Eu, você, vocês, ninguém tinha nem sequer pensado em passar por um isolamento social. O que é isso? O que é isolamento social? Eu nunca ouvi falar sobre isso antes da pandemia, antes da quarentena. Mas a gente precisa estar preparado agora, aprender a se preparar para passar por esse momento. Então, assim, que saídas vocês podem buscar para esse momento de isolamento social? Vou deixar algumas dicas aqui, mas aí cada saída ela é individual. Cada sujeito ele vai descobrir as suas saídas. Então, sempre que alguém me pergunta assim, o que eu posso fazer para passar pelo isolamento social agora? O que eu posso fazer para diminuir o meu estresse, diminuir esse medo que eu estou passando? Eu vou sempre perguntar para ela o que ela gosta de fazer. O que faz ela sair um pouquinho do foco dos problemas? O que distrai ela? Porque, assim, eu posso falar assim para você, vai fazer uma atividade física, mas você não gosta de fazer atividade física. Você gosta de ler, você gosta de pintar, você gosta de fazer artesanato, você gosta de estudar, você gosta de fazer cálculos, você gosta de fazer... Vai cuidar da casa, gosta de cuidar da casa, gosta de fazer alguma coisa que não tem nada a ver com atividade física. Então, a realidade, a experiência que cada um vai criar para si em relação ao isolamento social, ela é individual. Isso também é importante para a gente pensar o seguinte, que a experiência de passar pelo isolamento social, ela não é a mesma para todo mundo. Ainda que nós estejamos vivendo assim, situações parecidas, condições econômicas, financeiras, enfim, parecidas, ou seja, você tem uma amiga que
tem uma condição parecida com a sua e você vê que ela está passando de forma melhor, né, de uma forma mais equilibrada por esse momento, não significa que você esteja errada, significa só, ou errado, significa só que você é uma pessoa única e você tem seus próprios motivos, e para isso, a ajuda psicológica é muito importante nesse momento, tá? Para você poder se entender, poder se aceitar, poder ver o que está acontecendo de errado com você. Uh, Muitas pessoas chegam para atendimento de acolhimento, aconselhamento que eu tenho feito com frequência, e elas chegam com a reclamação pontual que a princípio está relacionada ao isolamento social. Mas conforme a gente vai conversando, a gente percebe que o isolamento social está sendo o gatilho para problemas emocionais que vêm de anos, que vêm de meses, que vêm de tempos. E que só o aconselhamento ali naquele momento vai aliviar, talvez, mas não vai resolver o problema que essa pessoa está passando, né? As situações emocionais fazem parte de uma história, de um todo. E aí eu sempre aconselho, procure um psicólogo, busque ajuda profissional para que você possa receber um atendimento individualizado e focado nas suas necessidades. Então, assim, buscar equilíbrio emocional nesse momento, através de atividades que te tragam bem-estar, mas também um apoio psicológico, se você perceber que você não está conseguindo passar por isso sozinho, sem ter medo, sem achar que você está sendo... sem se preocupar em ser, como eu posso dizer, sem ser julgado pelas pessoas e sem ser julgado por você mesmo, tá? Hoje o atendimento online é o que está sendo disponibilizado para os psicólogos, mas que ajuda bastante a quem precisa, da mesma forma que o atendimento presencial, tá? Procure formas de se distrair nesse tempo, mesmo que você esteja dentro de casa, isolado, procure formas de se divertir. Então, evitar o tédio vai te ajudar a diminuir o estresse e vai te ajudar a diminuir a ansiedade também. Então, é muito importante você planejar atividades de lazer dentro de casa, para dar um relaxamento mental a todo esse medo que você está vivendo. A alimentação é algo que também pode contribuir para o desequilíbrio do nosso estresse, tá? E aumentar as situações de estresse, aumentar situações de crise de ansiedade. Então, procure manter uma alimentação saudável nesse período. Mantenha contato com as pessoas, mesmo que você esteja sozinho em casa, não se isole. O isolamento social é um isolamento físico, gente, não precisa ser um isolamento emocional. O vírus, o coronavírus, ele atinge o nosso físico, ele não atinge o nosso emocional. Claro que ele está atingindo de forma indireta, mas ele não causa uma doença emocional, ele causa uma doença física. Então, a gente precisa manter contato ainda com as pessoas, mesmo que seja de forma online, como eu estou fazendo com vocês agora, a gente está conversando aqui, batendo um papo, e a gente está de alguma forma juntos, cada um na sua casa, cada um na sua cidade aí, mas a gente está mantendo contato, está mantendo diálogo. Então, mantenha contato. O isolamento social, ele é importante nesse momento, mas não precisa ser um isolamento emocional, tá? Isso é aquela relação antes que eu falei, de se você estiver precisando, procure ajuda de um profissional. Se precisar, peça ajuda. E se você não tiver condições de procurar ajuda profissional, procure ajuda de alguém que você confie, de um amigo, de um parente, alguém que possa te ouvir, estar com você. Por informação a respeito do coronavírus, isso é uma coisa que já está até desgastada, mas também é importante com relação ao estresse. Procure informação, mas procure informação de forma equilibrada. Se a gente ficar atento o tempo todo a tudo de ruim que acontece, assistindo televisão, assistindo as fake news que vêm, né, observando, lendo, recebendo as fake news que chegam pela internet, a gente vai enlouquecer. O estresse vai literalmente fazer a gente enlouquecer. Espiritualidade nesse momento é muito importante, tá, gente? Ajuda a combater essa situação de estresse, ajuda a combater a ansiedade. Se você segue alguma prática religiosa ou espiritual que lhe dá conforto e te traz paz de espírito, mantenha-se ativo nesse momento, tá? Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de espiritualidade.
é de ter fé, é de ter esperança. Esse momento está sendo muito característico porque as pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, elas não estão vendo saída no futuro. Então, se você mantém alguma prática religiosa ou espiritual nesse momento, se agarra a ela como você nunca se agarrou antes. Ela vai te ajudar a passar por isso, tá? Ela vai te ajudar, acredite. E solidariedade nesse momento é muito importante. Ajudar os outros faz com que a gente saia um pouquinho do nosso ponto, do nosso foco. Tá? Quando você olha para os outros e você percebe que você pode melhorar o bem-estar de alguma pessoa, de qualquer forma, ajuda a diminuir o seu estresse. Tá? Ajuda a diminuir a sua ansiedade. A solidariedade melhora o bem-estar psicológico das pessoas. Então, você está mal nesse momento. Se você ajuda alguém, você vai se sentir bem com isso e vai deixar de focar nos seus problemas. É uma coisa que a gente pensa, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Como é que eu vou ajudar nesse momento? Estou passando por dificuldades financeiras. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, então nesse momento não é um momento para eu doar dinheiro para as outras pessoas. Estou precisando de ajuda, algumas pessoas vão falar isso, né? Mas quando você está sendo solidário, nem sempre você está precisando, você está doando dinheiro, nem sempre você está doando coisas materiais. Ser solidário é ajudar o outro com aquilo que você tem. E ninguém tem tão pouco que não possa ajudar o outro. Então, reserve um momento do seu dia aí para pensar sobre isso. De que forma que você pode ajudar o outro, ajudar o bem-estar psicossocial do outro e automaticamente ajudar o seu psicossocial também a ficar mais fortalecido, sabe? Quando você percebe que existem pessoas que estão sofrendo tanto quanto igual, tanto ou igual, né, igual ou até mais que você, e que você pode ajudar essa pessoa, dá um alívio muito grande. Mesmo que esse alívio não seja algo que vai fazer você sair do seu problema, ele vai te trazer calma, vai te trazer alento. E você vai perceber que, caramba, eu não estou sozinha. Quando nós estamos passando por problemas, isso é natural, isso é para todo mundo. A impressão que nós temos é que o mundo parou e a gente fica focado ali, sofrendo com o que a gente está vivendo. E esquece que lá fora existem outras pessoas, outras situações. Então, a gente precisa focar no problema durante um determinado momento, mas ele não precisa ser a razão da nossa vida. Muitas pessoas nesse momento estão fazendo, né, o problema do isolamento social, das dificuldades financeiras, das dificuldades emocionais aí, serem o foco da sua vida e não estão buscando saída para isso. Então, pensar no problema é importante, mas pensar em saídas para ele também é muito importante. Mesmo que a saída não seja imediata, não seja da forma que você quer, nem seja na hora que você quer. A gente precisa ainda pensar de forma positiva, tá? As pessoas que estão precisando trabalhar, as pessoas que trabalham na frente de combate à Covid-19, ou as pessoas que estão trabalhando em atividades essenciais, a gente sabe que o estresse também faz parte dessas pessoas, de uma forma aguda, crônica, episódica, enfim. O estresse também está fazendo parte da realidade dessas pessoas. E a gente também precisa vê-las como pessoas que também têm as suas fragilidades e elas precisam de cuidados especiais. Então, se você tem aí na sua casa pessoas que estão tendo que sair de casa para trabalhar, tenha um pouquinho de compaixão com elas, saiba que elas estão ali tendo que enfrentar os próprios medos delas, as inseguranças dela para poder trabalhar, para poder se manter ativa, criando as suas, né, criando a sua rotina, enfim. Muitas pessoas estão enfrentando longas horas de trabalho, rotina pesada, sobrecarga de trabalho, porque várias pessoas que estão no grupo de risco precisaram não estar nesse momento trabalhando, então muita gente teve o seu quadro de trabalho, né, a sua rotina aí alterada. Pessoas que trabalham nos hospitais, elas estão trabalhando sobre uma sobrecarga emocional, física muito grande.
Então, elas, além disso tudo, elas tiveram rupturas familiares, porque muita gente prefere não estar perto dos seus familiares nesse momento para não causar perigo a elas. Isso tudo a gente também precisa observar e ajudar de alguma forma essas pessoas. Às vezes, ajudar é só ouvir, ajudar é só estar perto, tá? Ajudar é só dizer para aquela pessoa, eu te entendo, sabe? Isso eu estou falando por mim, como psicóloga. As pessoas que vêm buscar atendimento nesse momento, ajuda nesse momento de isolamento social, a grande maioria, eles vêm buscar alguém que ouça eles, alguém que escute. Porque, conforme eu falei lá no início da live, muita gente está tendo que voltar para casa. E essa volta para casa nem sempre é positiva. Então, elas às vezes estão dentro de casa com 5, 6, sei lá quantas pessoas, estão se sentindo sozinhas. Ou estão sozinhas mesmo em casa, estão também sozinhas, ou começam a produzir sinais, sintomas, emoções, enfim, que elas não gostam de estar produzindo, e elas querem falar e têm vergonha de falar para as pessoas, e não têm coragem de falar, acham que vão ser julgadas, que vão ser, enfim, aí, julgadas mesmo com relação ao que elas estão sentindo, e quando elas chegam para o acolhimento, elas só querem falar, só querem colocar para fora aquilo que elas estão sentindo. E aí, depois que elas falam tudo aquilo que elas estão sentindo, elas vão embora e dizem que bom, agora eu me sinto melhor. Eu só precisava falar, só precisava de alguém que me escutasse, alguém que me ouvisse. E deem um pouquinho, né, do ouvido de vocês, digamos assim, do ombro de vocês para essas pessoas que precisam de ajuda nesse momento. Né? Talvez vocês não sejam aquelas que estejam precisando, mas tem muita gente precisando dessa ajuda, tá? Ai, gente, eu falei demais. Eu falei demais. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem deixar algum comentário a respeito da live? O Thiago colocou assim aqui no Facebook: estresse por não poder visitar meus clientes e com isso gera aflição com relação ao faturamento do mês. Sim, eu te entendo, Thiago, isso aí é uma realidade para todo mundo. Como diz o ditado, tremendo feito vara verde. Tô rindo, mas não tô achando engraçado a situação, Eliade. Tô rindo, não tô achando engraçado o que você colocou, o ditado. Marido ainda trabalhando, grupo de risco, fico parecendo um maluco o dia todo enquanto ele não retorna. Peço a Deus que cuide de todos nós, isso vai passar sim. Só que a gente não tem controle sobre isso nesse momento, então não adianta a gente estar alimentando estresse em relação a essa situação, tá? Então, por isso, mais uma vez eu vou repetir, procurem realizar atividades que causem bem-estar a vocês e que vão tirar vocês do foco desse problema que a gente está vivendo. Não temos como solucionar isso. Aliás, a única forma que a gente tem como solucionar e que muita gente ainda está ignorando é ficando em casa, é se protegendo, tá? Então, se você não é se você não está trabalhando em serviço essencial, se você não é da área de saúde, não tem que estar atuando ali de frente, faça o que você precisa fazer nesse momento. Fique em casa. Fique em casa e busque saídas saudáveis para você nesse momento. Aí se apegue à sua fé, conforme Eliade falou aqui, né? Peço a Deus que cuide de todos nós. Fé é muito bom nesse momento, que faz você acreditar em algo além de você. Faz você acreditar que vai ter uma saída, que as coisas vão passar faz você até pensar que tem um significado para tudo isso que está acontecendo e que esse significado não é você que define. Você só precisa estar ali, viver esse momento. A Marta colocou assim: logo no início da pandemia, desestabilizei, quase me suicidei. Olha, gente, foi horrível. Foi por pouco, foi impactante, de repente ficar sem trabalho e ver o mundo no caos. Olha, Marta, muitas pessoas estão realmente entrando em desespero. O seu relato é muito importante, porque o que você colocou aqui, muitas pessoas estão vivenciando, viu? Realmente, você olhar e ver que não tem saída, olhar e ver o caos à sua frente, é horrível. É horrível, é horrível.
O que a gente não para pensar muitas vezes na hora do caos é que toda crise vem para produzir alguma coisa boa. Toda crise ela vem para produzir alguma coisa boa. O que a gente precisa fazer na hora de uma crise é buscar saída, sem querer que essas saídas sejam conforme a gente quer, porque na maioria das vezes elas não são. Não são. Se você está passando por um momento de crise, talvez o que você queira é que essa crise simplesmente passe, que esse momento difícil simplesmente passe para você voltar à sua rotina. E se a crise está vindo, é porque ela quer te transformar em alguma coisa, em algo melhor. Então, aceitar esse caos, se ver no meio dele e passar olhando, percebendo que você precisa se transformar, é uma saída boa, mas que no momento ali do desespero, a maioria de nós não vê. Tá? Então, assim, também não se julgue em relação a isso. O medo e o desespero, ele pode vir, sim, em alguns momentos. A gente só não precisa estar vibrando no medo o tempo todo e no desespero. De a gente olhar, perceber que está acontecendo alguma coisa de errado e começar a trabalhar a nosso favor essa situação. Então, estamos passando por um momento incerto, causa medo, causa ansiedade, causa estresse, muito causa. Porém, conforme eu falei também no início da live, quando o estresse vem, quando os primeiros sintomas, sinais do estresse chegam, ele vai produzir em nós alguns hormônios, entre esses hormônios o cortisol. E o cortisol é um hormônio que, a princípio, ele serve como uma trava, digamos assim, um estímulo à segurança. A gente vai procurar uma forma de se proteger. Mas se a gente não busca essa proteção, a gente fica revivendo esse medo, essa angústia, aí é que a gente acaba sofrendo. Rosângela colocou assim: suas palavras ajudam muito nesse momento, muito obrigada. Eu que agradeço, Rosângela. Eu que agradeço. Poder servir vocês de alguma forma nesse momento, para mim, também me faz muito bem. Ajuda a controlar o meu estresse, ajuda a controlar a minha ansiedade, porque eu sou ser humano, né? Estou aqui conversando com vocês a respeito de emoções, estresse, ansiedade, enfim. Talvez conheça um pouquinho, teoricamente, a respeito desses assuntos, mas eu sou ser humano, então a ansiedade também faz parte de mim em alguns momentos, o medo. E talvez eu tenha um pouquinho mais de informação e quando esses sintomas chegam, nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Nem sempre eu consigo ter uma saída equilibrada. Essa aqui é uma possível ansiedade que está chegando. Então, o que eu tenho que fazer? Não é assim, não, viu? Medo, estresse, ansiedade, desespero, às vezes bate. Mas eu vou tentando seguir os meus conselhos. O que eu passo para vocês, eu vou tentando seguir. Então, busco formas equilibradas de passar por esse momento, busco. Tenho estudado muito, tenho estudado, aprendido coisas novas, tenho muito. Tenho convivido mais com a minha família, isso tem sido também, para mim, uma coisa muito boa. Sim. A Isabel Cristina coloca assim: tem informação, nos liberta da ansiedade. Nos liberta, nos ajuda a lidar com ela. Nos ajuda, Isabel. Nos ajuda. Bem, pessoal, o tempo está acabando. Adorei ficar com vocês aqui nesse momento, tá? Nesse pequeno espaço de tempo. Obrigada a todo mundo que esteve ao vivo aqui no Facebook. Obrigada a todo mundo que está ao vivo aqui no Instagram. Cuidem-se, viu? Cuidem-se. A Rosângela colocou assim: cuide-se também. Cuide-se todos. Tá? Nesse momento em que a gente ainda não tem certeza quando vai passar tudo isso, cuidem de vocês, porque aí vocês acabam cuidando de quem está perto de vocês também. Obrigada, Fabi. Obrigada, tá? Sexta-feira que vem, às 11 horas, eu estarei aqui de novo com vocês, tá? Toda sexta-feira, enquanto esse período de pandemia e isolamento social continuar. Durante a semana eu vou pesquisando mais um assunto legal para trazer aqui para gente, a respeito disso tudo que nós estamos vivendo, formas
trazendo para vocês formas equilibradas aí, trazendo informações para que vocês possam passar por esse momento da forma mais equilibrada possível, tá legal? Então é isso, pessoal. Ah, se vocês quiserem conhecer um pouquinho a respeito do trabalho, quem está chegando agora, quem ainda não me conhece, pode me encontrar no Facebook, na página De Repente Cresci, Psicologia da Infância e Adolescência, tá? O YouTube também, De Repente Cresci, tem vários vídeos lá. Vocês podem me acompanhar. Quem está olhando, quem está assistindo pelo Facebook, pode me encontrar no Instagram, De Repente Cresci, Psi, com Y no final. Então, me segue lá, acompanha um pouquinho do meu trabalho. Tenho falado muito, né, nesse período de isolamento social, trazendo informações como ajudar nós mesmos a passar por esse momento, buscando auxiliar também pais com seus filhos, como passar de uma forma equilibrada aí por isso tudo, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, viu? Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.